De absolvido a condenado a mais de 18, anos de prisão, a gente precisa olhar para essa mudança repentina para tentar entender o que é que está acontecendo com o processo do Cris Pereira e o que essa nova sentença não explica. O Cris Pereira é um humorista com mais de 30 anos de carreira, mas também é ator, é diretor, é roteirista, radialista, quer dizer, ele entra nessa questão de humor e comédia, mas ele é muito bem formado e, além disso, tem 1,4 milhões de seguidores lá no Instagram, 890 mil seguidores no TikTok e no YouTube. E lá nessas plataformas, ele vai semanalmente, faz enquetes de humor e traz personagens que são mais conhecidos, que é o Jorge da Borracharia e o Cláudio Ovaldo Nogueira. O conteúdo dele é um conteúdo que abarca todo o contexto social brasileiro e também o contexto das ações que acontecem lá no sul do Brasil. Então, ele é um humorista conhecido. Também trabalhou na Praça é Nossa. E o que acontece? Ele foi absolvido em primeira instância e o processo corria em segredo de justiça. Ele se manteve calado quando ele foi inocentado pela justiça, em primeira instância. Mas agora, na segunda instância, quer dizer, a pessoa recorreu e, em decisão posterior, sem apresentação de nenhuma prova nova, a justiça simplesmente reformulou a sentença e o condenou a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão. Então, é esse salto de absolvição, quer dizer, não tem crime, as provas, e ele fez todas, tudo que foi pedido e a mais, porque ele se ofereceu para fazer tudo o que deveria ser feito, não só o que foi pedido. E, diante de todas as provas, ele foi absolvido. Agora, por uma reformulação de sentença, ele vai de absolvido a condenado. Então, esse é o ponto central dessa polêmica absurda. Vamos ouvir, ele faz um depoimento, ele se pronuncia, e eu quero que você ouça comigo aqui o pronunciamento dele, o pronunciamento da filha e o pronunciamento da ex-mulher dele. A gente vai trazer esses 3 pronunciamentos em algum momento distinto aqui no vídeo. Primeiro, o dele. Aqui tudo bem. Não tudo bem, mas bem, dentro do possível. Oi, gente, tudo bem? Aqui tudo bem. Não tudo bem, mas bem, dentro do possível, mas conseguindo estar bem dentro do que me acompanha, que se chama família. Isso eu não tenho nenhuma queixa, graças a Deus. É o meu principal alicerce de tudo isso que está acontecendo. Eu só não me manifestei antes ou ontem, porque eu estava no meio de uma turnê, chegando para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, esse vazamento de um sigilo, eu fui pego de surpresa, assim como muitas pessoas, e eu, por uma questão de segurança e respeito, tanto as pessoas, público, que iriam participar desse momento, dessa turnê, das apresentações, quanto a minha segurança também, E eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar, só que eu não falava antes, porque era um sigilo, assim como é um sigilo até hoje, e que hoje foi quebrado. Não pela gente. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre quis falar sobre isso. E eu, de certa forma, eu falava já sobre isso. Através dos meus personagens. De 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo a minha filha, eu falava no Jorge, no final das cenas da Praça Nossa, uma frase de impacto. Ao mesmo tempo, eu também tenho muitas frases minhas, de depoimentos e de desabafos, no meu Instagram mesmo, sobre tudo tem uma alusão ao que eu estou passando e que ninguém sabia. Por quê? Porque era sigilo. E eu mantive esse sigilo. A minha principal força é justamente dos meus filhos.
A minha principal força, principalmente os meus filhos, que todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas, mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos. Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma. Mas o que acontece é que eu recentemente, há um ano, consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que teve até um corte que já falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Vou parar por aqui, o vídeo dele tem 7 minutos, aí depois vocês dão uma olhadinha lá nas redes sociais e quem quer assistir o vídeo inteiro, né, encontra o vídeo inteiro. Inclusive, ele agradece muito as pessoas que estão dando uma força gigantesca para ele, entendendo que ele não fez, né, o que se alega que ele fez. O que a defesa alega? A defesa está se pautando nas provas. Eles levaram provas, tem todas as provas que foram trazidas na primeira decisão que a justiça reconheceu, e aí a defesa traz como reconhecimento justo, porque foi comprovado através daquelas provas que não existia autoria, quer dizer, ausência de autorias. Então, a defesa cita os laudos periciais do DML, que, segundo eles, comprovam a inexistência de fato. Veja, os laudos comprovam a inexistência de fato. Como é que essa sentença foi reformulada para condenar uma pessoa que é inocente? Então, como pode haver condenação contestando um documento técnico? Quer dizer, o documento técnico diz que não houve fato nenhum, não encontrou elementos compatíveis. Como a pessoa vai ser condenada nessa situação? Isso é justiça? Mas vamos ouvir a filha dele, o que a filha fala sobre o pai. Essa aqui é a filha mais velha dele e ela fez um pronunciamento simples, mas muito emocionante. Primeiro, eu sou mulher, eu sou filha e eu jamais viria falar sobre algo que eu não tenho plena certeza. Mas já que eu tô vendo tanto comentário absurdo e calunioso por aí, eu não consegui ficar quieta sem falar nada. Até porque eu jamais imaginei que em algum momento da minha vida eu viria dar esse tipo de declaração sobre meu pai, que é o homem mais puro que eu conheço, é o melhor pai do mundo e a melhor referência de homem que os filhos poderiam ter por perto. Ele é o homem mais cheio de amor, carinho, cuidado e respeito que eu já pude ver. E como filha mais velha, eu vi os meus 4 irmãos nascerem e crescerem do lado dele, sempre transbordando carinho e amor, sempre transbordando cuidado. E foi assim que eu aprendi sobre amor, zelo e família, vendo meu pai. Eu cresci rodeada de crianças e adultos e unanimemente todos falam dele com muito amor e confiança sempre. E eu vou falar dele com toda a minha força, amor e admiração até o fim da minha vida. É uma honra poder dizer que eu sou filha dele. E eu queria aproveitar também para agradecer por todas as declarações de apoio, porque há 4 anos a gente vive essa situação. Não é fácil, há 4 anos a gente vive essa angústia, mas a verdade vai aparecer e vocês vão ver. Isso. Aí, olha só, a filha vem e traz essa declaração forte do pai. Quem é esse pai, não é? O que a sentença não explica? A sentença não explica por que houve essa mudança de pensamento. Quer dizer, houve uma decisão condenatória. Depois, eles trazem uma mudança, eles reformulam e não dão respostas, não tem respostas. Sabe, assim, os absurdos que eles cometem, que eles explicam e não explicam nada, você lê e o contexto está vazio porque as provas estão lá. Então, segundo a defesa, há contradições berrantes dentro da fala, daquilo que foi exposto pela justiça, principalmente a dissonância entre os laudos técnicos
que foram relativizados, foram completamente desprezados. E aí a pergunta que fica é: qual prova nova ou interpretação diferente justifica uma pena tão dura, tão violenta para cima de uma pessoa? Não teve prova nova nenhuma, nada, não foi apresentado nada novo, até porque já se tinha feito até além do que se deveria fazer. Então, sem nada novo, nada que justifique, eles simplesmente, na segunda instância, mudaram e reverteram uma sentença cheia de contradições. Segundo a defesa, está cheia de contradições. Olha, eu não tive acesso aos autos do processo, eu li vários artigos que falam sobre o assunto e estou me fundamentando aqui em artigos que eu li na internet. E segundo esses artigos, a gente chega a esses pensamentos. Mas vamos ver aqui só mais o que a esposa dele, esposa, vai falar sobre ele. Porque esses depoimentos de uma filha de 26 anos, o depoimento da ex-esposa, que foi casada com ele há 30 anos, que conviveu, eu não sei se 30 anos de casamento, mas que tem 30 anos de convivência com ele, vai falar sobre ele. Oi, gente, diante de toda essa repercussão, não tem como eu não hablar, tá? Então vou tentar ser breve, tá? O que acontece? Chegou muita gente no meu perfil, eu não imaginei que fosse respingar assim em mim, mas respingou com motivos, né? Afinal, eu sou mãe de 2 filhas do Cris, criamos 2 meninas juntos, que são 2 seres maravilhosos e iluminados. Então, o que eu quero falar? Eu conheço o Cris desde os meus 14 anos de idade. Nós somos pais adolescentes. Falando do que está acontecendo no momento, tá? Eu quero expor que em uma audiência, há um tempo atrás, eu falei que eu entregaria minha filha Maia. Na época ela tinha 3 anos. Eu entregaria minha filha de olhos fechados aos cuidados dele. Assim como sempre ele esteve com nossas 2 filhas. Gente, o melhor pai do mundo, eu não tenho o que falar, ninguém pode falar nada dele. E a verdade vai aparecer. O que acontece? Hoje, a Mari chegou, completou uma família que já era do bem, já prezava por família, por bom relacionamento. A Mari chegou e isso incomodou. Tem gente que infelizmente se incomoda, gente do mal que não pode ver as pessoas felizes e se dando bem. E nós formamos realmente uma família que é verdadeira. Eu amo o Cris, eu amo a Mari, a gente se respeita, nós nos amamos. A Maia é irmã do bem, é irmã do Murilo, são todos manos. Eu sempre falei isso. Temos uma convivência maravilhosa. E assim, gente, é a única coisa que eu quero dizer, tá? Conheço ele há mais de 30 anos, então com mais de 30 anos convivendo com o Cris, eu tenho um pouco de propriedade para dizer que eu conheço esse serzinho, tá? Conheço aqui, na palma da minha mão. Então, assim, quero agradecer, eu não imaginei que fosse respingar tanto assim em mim, muita gente chegou no meu perfil, então tô fazendo esse vídeo pra gente entender o porquê que nós temos esse relacionamento, nós prezamos, pela amizade, pelo bem, pela verdade, e a justiça já havia sido feita. Olha, então essa é a fala da ex-esposa. Ela concorre para a mesma fala da filha e mostra o quanto esse homem é companheiro, é conciliável, o quanto ela tem confiança, embora o relacionamento tenha acabado, eles tenham se separado. Então, olha, é essa questão, os erros judiciais, não fundamentar ou ignorar os laudos técnicos, eu acho que esse é terrível. Uma decisão baseada em ideias, só está valorizando a fala de quem? Porque todos os laudos já apontam que não, os laudos técnicos. Então, o que está sendo valorizado? Qual é a convicção que se tem desse julgamento? Uma convicção subjetiva, sem sustentação, uma sustentação desproporcional. Então, olha, tem erro judicial aí ou uma mudança de interpretação que despreza provas, quer dizer, as provas não valem. E outra questão, direitos que o Cris Pereira tem que estão sendo negados, que é a presunção de inocência, quer dizer, na hora dele guardar o sigilo, ele guardou. Mas aí, quando ele é condenado, alguém vaza, ninguém sabe quem é que faz isso,
o trem se espalha como rastilho de pólvora, suja a imagem da pessoa, destrói o nome da pessoa, e mesmo depois, se isso for revertido, aí o nome dele já está sujo, já foram canceladas todas as turnês dele, não sei o contrato dele no SBT como que está, então, mas a vida dele agora já foi derrubada, ele não está tendo direito à ampla defesa, nem ao contraditório, nem ao devido processo legal. Essas mesmas circunstâncias que ocorrem com a maioria dos homens, porque o que está acontecendo com o homem lá em cima é modelo para acontecer com todos os homens. Então, a defesa vai recorrer, ela já declarou que vai decorrer. É isso que vai acontecer daqui para frente. Ela vai recorrer a instâncias superiores, vai pedir revisão e contestação, porque os laudos foram, assim, definitivos, foram firmes em cima e foi amplamente avaliado. Então, eles sabem que a justiça não pode ir numa decisão de decisões subjetivas, porque ela pode cometer, por interpretação pessoal, erros gravíssimos. Hoje é o Cris Pereira. Amanhã pode ser qualquer homem que vai ser, e muitos já têm sido, vítimas de falsas acusações, fora a alienação parental, porque já tem 4 anos que ele não vê a filhinha lá por causa dessas condições. Então, mulheres, estejam atentas para você não entrar nessa máquina da mentira e de cometer injustiça em nome de benefícios e para arrancar dinheiro, destruir a vida de uma outra pessoa. Olha, eu não sei se ele é culpado ou se ele é inocente. As provas técnicas mostram que ele é inocente. E se você acredita que ninguém tem de pagar por um crime que não cometeu, porque essa é a questão, é a justiça. Então, deixa aqui seu comentário, não saia daqui sem conhecer os meus livros. Os homens precisam ter firmeza espiritual, porque os meus livros vão para dentro da Bíblia, conciliam ciência, biologia e palavra de Deus, mostrando o poder dotado na figura do homem e como o homem, até pela sociologia, é colocado como um pilar, um sustentáculo da vida humana na face da terra. Ele foi estabelecido por Deus, mas humanamente a sociedade não resiste, não se firma sem o homem como um pilar segurando todas as cordas. Então, conheça o meu material, que eu tenho certeza que esses livros vão fundamentar a sua vida de maneira que não tem outro material disponível, porque eu já pesquisei e não há. Ou nos apoie para a gente continuar produzindo esse conteúdo. Vai lá no Seja Membro, se cadastra, faz parceria com a gente. Lá tem 2 treinamentos, estou colocando um 3º treinamento sobre homens com cicatrizes, as marcas que são deixadas nos homens e como ser curado dentro da palavra de Deus e vencer através de você entender que você é semelhante a Deus e usando o método de Cristo. Então, todo o material meu dos livros eu vou trazendo e incluindo nesses treinamentos, porque o homem precisa de uma mentalidade de leão para ser como os 12 que Jesus formou. Então, olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.